Meu filho jogou minhas roupas na calçada molhada e gritou: "Saia agora ou te enfio num asilo." Era véspera de Ano Novo. A farofa ainda estava quente no fogão. Meus netos choravam no corredor. E eu, com 63 anos, segurando uma sacola encharcada de chuva, precisei escolher entre implorar ou ir embora, com o que restava da minha dignidade. Escolhi ir embora. Vitor não sabe, mas 10 anos atrás, eu comprei um terreno no interior de Minas. Tijolo por tijolo, enquanto ele estudava na faculdade que eu paguei limpando casas de madame, construí uma casa em segredo. Cada parede erguida era uma oração silenciosa de que um dia eu pudesse precisar daquele refúgio. Aquele dia chegou. Passei a noite de Ano Novo num ônibus fedendo a suor e esperança perdida, fugindo da própria vida que construí. Cheguei em Santa Cruz da Esperança de madrugada, abri a porta da minha casa vazia, sentei no chão frio e chorei tudo que tinha segurado por 40 anos. Chorei pela menina grávida que veio sozinha para São Paulo, pela mulher que abriu mão de tudo por um filho que cresceu e esqueceu de quem ela era, pela avó expulsa na véspera da festa que ela mesma preparou. Mas algo aconteceu naquele lugar esquecido. Vizinhas que mal me conheciam limparam minha casa, trouxeram um bolo de fubá, me ofereceram flores. Arrumei emprego numa padaria, plantei alecrim no quintal, comprei uma cadeira de balanço e, pela primeira vez em décadas, dormi sem aquele peso sufocante no peito. 2 meses depois, tirei uma foto na varanda, rodeada de flores, sorrindo de verdade, e mandei para o Vitor. "Feliz Ano Novo atrasado! Não precisa mais se preocupar comigo." Ele visualizou, não respondeu, e foi naquele silêncio que entendi. Eu não precisava do perdão dele. Precisava do meu próprio. Mas a história não termina aí. Porque em junho, quando menos esperava, uma mulher desceu de um carro velho na frente da minha casa. Janaína, minha nora. Aquela que tinha ficado calada quando me expulsaram. Ela veio chorando, pedindo desculpas, dizendo que tinha largado o Vitor, que as crianças choravam toda a noite pela vovó, que ela não aguentava mais sozinha. E me fez uma pergunta que eu jamais imaginei ouvir. "A senhora pode me ajudar?" Eu poderia ter mandado ela embora. Poderia ter fechado a porta na cara dela, assim como fecharam a porta na minha. Poderia ter saboreado a vingança doce de vê-lo se afogando sem mim. Mas não fiz isso, porque percebi algo. Eu não tinha fugido de São Paulo para me tornar igual a eles. Tinha fugido para me reencontrar. E a mulher que eu era agora não cabia mais naquela raiva. Voltei para São Paulo num sábado. Meus netos correram na rodoviária gritando: "Vovó, vovó!" Se jogaram nos meus braços e eu desabei ali mesmo no meio da multidão, chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque eu tinha sobrevivido, tinha recomeçado, tinha provado que era mais forte do que qualquer desprezo. E então, no domingo à noite, quando eu estava prestes a voltar para Minas, a campainha tocou. Era o Vitor, magro, barbudo, destruído. Ele entrou devagar, como réu esperando sentença, e disse o que eu esperei meses para ouvir. "Eu errei, mãe." Mas sabe o que descobri naquele momento? Que o pedido de desculpas que eu tanto quis ouvir já não importava mais. Porque eu tinha encontrado algo maior do que o amor dele, maior do que a aprovação dele, maior do que qualquer reconciliação. Eu tinha encontrado a mim mesma. Olhei para aquele homem, meu filho, o menino que amamentei, que criei sozinha, que expulsou a própria mãe na rua, e senti compaixão. Não perdão fácil, não esquecimento, mas compaixão. Porque ele tinha perdido muito mais do que eu. Ele tinha perdido a única pessoa que o amou incondicionalmente. E agora estava sozinho, descobrindo que dinheiro, status e orgulho não aquecem noite fria de inverno. "Eu não sei se consigo te perdoar", falei, olhando fundo nos olhos dele. "Mas vou continuar sendo a avó dos seus filhos, porque eles não têm culpa. E você? Você vai ter que provar, com ações, não com palavras.
Saí daquele apartamento com a cabeça erguida. Voltei para minha cidade, para minha casa, para minha vida. E 6 meses depois, aos 64 anos, me tornei dona da padaria onde trabalhava. Renomeei para Padaria Recomeço, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Recomeçando. Hoje, quando acordo na minha varanda e vejo o sol nascendo atrás dos morros de Minas, sei que fiz a escolha certa. Ainda visito meus netos uma vez por mês. Ainda ajudo Janaína. Ainda vejo Vitor de vez em quando. Mas agora volto para casa. Para a minha casa. Onde ninguém pode me expulsar. Onde ninguém pode me diminuir. Porque aprendi que amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Que ser mãe não significa esquecer de ser mulher. Que perdão não é esquecer a dor. É lembrar dela e escolher não deixar que te destrua. Na véspera do Natal de 2025, exatamente 1 ano depois daquela noite terrível, recebi uma mensagem do Vitor. Mãe, Feliz Natal. Eu e as crianças te amamos. Olhei para a mensagem. Senti o coração apertar, mas não respondi na hora. Esperei até o dia seguinte. E então escrevi: Feliz Natal para vocês também. Estarei aí no fim de semana. Porque eu tinha aprendido algo fundamental. Eu não precisava correr quando chamavam. Não precisava estar disponível o tempo todo. Não precisava provar nada a ninguém. Eu só precisava ser eu mesma. E pela primeira vez em 64 anos, finalmente era. Esta é a história de como perdi tudo. E ao perder, me encontrei. De como fui expulsa da casa do meu filho e construí a minha própria. De como me tornei invisível e aprendi a brilhar sozinha. Porque, às vezes, o fim é só o começo de algo muito maior. E o maior presente que a vida pode te dar não é o amor dos outros. É aprender a se amar primeiro. Eu sempre achei que o barulho de São Paulo era ensurdecedor, até o dia em que percebi que o verdadeiro silêncio é aquele que a gente carrega dentro do peito. Aquele que aperta a garganta quando você quer gritar, mas engole. Aquele que pesa nos ombros quando você sabe que está errado, mas abaixa a cabeça e continua. Vivi 63 anos acreditando que esse silêncio era virtude. Hoje sei que era apenas medo. Meu nome é Clemência Rosa da Silva. Nasci em Três Corações, sul de Minas. Mas vim para São Paulo aos 18 anos, grávida e sozinha, com uma mala de papelão e o endereço de uma prima distante rabiscado num papel. O pai do Vitor, o Reinaldo, era bonito, charmoso e desapareceu na primeira vez que falei, em barriga crescendo. Minha mãe, Dona Geralda, olhou para mim com aquela mistura de decepção e pena que só mãe de filha solteira nos anos 80 sabia fazer, e disse: Vai para a cidade grande, minha filha. Aqui você só vai passar vergonha. Então fui. Carreguei a vergonha junto, mas fui. São Paulo me engoliu inteira. Dormi na casa da prima por 3 meses, num colchão no chão da sala, até arrumar emprego numa oficina de costura no Brás. Costurava vestidos, saias, blusas, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. O Vitor nasceu num hospital público, de parto normal, chorando tanto que a enfermeira riu e disse: Esse aí tem pulmão, viu? Quando botaram ele nos meus braços, molhado e vermelho, jurei que ia dar para aquele menino tudo o que eu nunca tive. E cumpri. Deus sabe que cumpri. Os primeiros anos foram duros. Morei em cortiços, em pensões, em quartinhos de fundos que cheiravam a mofo e sabão em pó. Vitor cresceu mamando leite com mucilon, usando roupa de brechó, mas sempre limpo, sempre bem cuidado. Eu trabalhava, levava ele para a creche, buscava, fazia janta, dava banho, contava a história, até ele dormir. Depois sentava na beirada da cama e chorava de cansaço. Mas no dia seguinte acordava e recomeçava. Porque era isso que mãe fazia. Era isso que eu sabia fazer. Quando Vitor tinha 5 anos, consegui emprego como cozinheira numa lanchonete no Largo da Batata, em Pinheiros. O dono, seu Osvaldo, era um português carrancudo, mas justo.
Pagava em dia, dava vale-transporte e de vez em quando deixava eu levar para casa o pão de queijo que sobrava. Foi lá que aprendi a fazer salgados de verdade. Coxinha, pastel, esfirra, bolinha de queijo. Vitor adorava quando eu chegava com uma sacolinha cheia. Ele corria até a porta, os olhinhos brilhando, e gritava: "Trouxe, mãe!" Eu ria, balançava a sacola e via aquele sorriso banguela que valia mais do que qualquer salário. Mas o tempo passa e filho cresce. Vitor foi ficando adolescente, cheio de vergonha de mim. Vergonha da minha roupa simples, do meu sotaque mineiro carregado, do fato de eu trabalhar em lanchonete. Ele queria que eu fosse diferente. Queria que eu tivesse estudado, que falasse bonito, que não mandasse ele comprar pão na padaria porque tinha medo de ele achar que a gente era pobre. A gente era pobre, mas ele não queria aceitar. Então comecei a me apagar. Parei de ir nas reuniões da escola. Parei de perguntar sobre os amigos dele. Passei a falar mais baixo, a ocupar menos espaço. E ele pareceu gostar. Pareceu se acalmar. Aos 17 anos, Vitor me disse que ia fazer cursinho. Queria passar em administração na PUC. Eu quase desmaiei. PUC era coisa de gente rica, de gente que tinha sobrenome importante. Mas ele insistiu. Disse que ia trabalhar meio período, que ia conseguir bolsa, que ia dar um jeito. E deu. Conseguiu uma bolsa parcial, arrumou emprego numa copiadora e entrou. Eu chorei tanto naquele dia que fiquei com os olhos inchados por uma semana. Meu filho ia ser doutor. Meu filho ia ter futuro. Meu filho não ia precisar costurar roupa nem fritar coxinha para sobreviver. Durante os 4 anos da faculdade, trabalhei que nem condenada. Virei diarista. Limpava 3, 4 casas por dia. Apartamentos enormes no Morumbi, em Moema, em Higienópolis. Casas com piso de mármore, com lustre de cristal, com banheiro maior que o quarto onde eu dormia. Eu passava pano, lavava banheiro, tirava pó de estante e pensava: um dia meu filho vai ter uma casa assim. Um dia ele vai ser doutor e morar num lugar desses. E eu vou estar lá, na casa dele, sendo a mãe do doutor. Essa ideia me sustentava. Era meu combustível. Vitor se formou em 2010. Eu estava lá na formatura de vestido azul que comprei parcelado em 10 vezes na Riachuelo. Ele subiu no palco, pegou o diploma e quando desceu, me abraçou. Foi um abraço rápido, meio sem jeito. Mas eu segurei aquele momento como quem segura uma pérola. "Obrigado, mãe", ele disse. Só isso. Mas pra mim foi tudo. 2 anos depois, ele conheceu a Janaína. Ela era bonita, loira, cheia de opinião. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping Eldorado e sonhava em ser gerente. Vitor estava apaixonado. Eu tentei gostar dela. Tentei mesmo. Mas havia algo na Janaína que me incomodava. Uma dureza no olhar. Uma forma de falar comigo que era educada, mas distante. Como se eu fosse a empregada, não a sogra. Mas eu engoli. Porque Vitor estava feliz. E filho feliz é mãe feliz, não é? Eles casaram em 2013, numa cerimônia pequena num buffet em Santana. Eu fui de vestido cor de vinho, sapato apertado, cabelo preso num coque que a manicure da esquina fez de graça, porque tinha pena de mim. Durante a festa, fiquei sentada numa mesa no canto, comendo brigadeiro e vendo meu filho dançar com a esposa. Dona Lourdes, mãe da Janaína, estava noutra mesa, rodeada de amigas, rindo alto. Ninguém veio conversar comigo. Mas tudo bem. Eu estava acostumada a ser invisível. 1 ano depois, Janaína engravidou. Gêmeos, Arthur e Alice. Quando ela me contou pela primeira vez em anos, eu vi um brilho diferente nos olhos dela. Medo, talvez, ou cansaço antecipado. Dona Clemência, ela disse. A senhora acha que conseguiria dar uma força depois que os bebês nascerem? Eu quase ri. Conseguiria? Eu tinha passado a vida inteira esperando ser necessária de novo. Os gêmeos nasceram em março de 2014, de cesariana, no Hospital São Luís. Eu estava na sala de espera,
rezando baixinho, as mãos entrelaçadas no colo. Quando a enfermeira trouxe os dois, embrulhados em cobertores azul e rosa, eu senti o coração apertar de um jeito que nem quando o Vitor nasceu. Arthur tinha o rosto redondo, bochechas enormes. Alice era miúda, delicada, com os olhinhos puxados. Peguei os dois no colo e pensei, pronto, agora eu tenho uma família de verdade. Nos primeiros meses, eu ia todo dia na casa deles. Morava ainda no meu quartinho no Capão Redondo, mas pegava 2 ônibus para chegar em Perdizes. Ajudava a dar banho, trocar fralda, fazer comida. Janaína estava exausta. Vitor estava estressado com o trabalho. Eu fazia tudo sem reclamar. Até que um dia Vitor me chamou na cozinha e disse: "Mãe, a gente estava pensando. A senhora não quer vir morar com a gente?" Ia ser mais fácil para todo mundo. Eu não pensei 2 vezes. Vendi os poucos móveis que tinha, peguei minhas roupas e me mudei. O apartamento era bonito. 3 quartos, sala ampla, cozinha planejada, uma varanda pequena, com vista para os prédios da vizinhança. Meu quarto era o menor, o que ficava no fundo, perto da área de serviço. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa embutido e uma janela que dava para o poço de ventilação. Mas eu não me importei. Era o quarto da vovó. Era meu lugar. Os primeiros anos foram bons. Eu acordava às 6 da manhã, fazia café, preparava a mamadeira, levava os gêmeos para a escolinha, voltava, arrumava a casa, fazia almoço, pegava as crianças, dava banho, fazia lição, brincava. À noite, quando todos estavam na sala vendo televisão, eu ia para o meu quarto e rezava. Agradecia por ter uma família, por ter um teto, por ter sido útil. Às vezes, no meio da noite, eu ouvia Vitor e Janaína brigando no quarto deles. Sempre por causa de dinheiro, de trabalho, de cansaço. Eu fingia que não ouvia. Fingia que não notava a forma como Janaína suspirava quando eu falava alguma coisa na mesa. Fingia que não via o jeito impaciente como Vitor me olhava quando eu perguntava se ele tinha almoçado. Mas, com o tempo, o fingimento foi ficando pesado. Janaína começou a reclamar que eu mimava demais as crianças, que eu dava doce antes do almoço, que eu deixava eles verem desenho até tarde, que eu não tinha pulso firme. Vitor concordava. Dizia que eu precisava ser mais rígida, mais moderna, que os tempos eram outros. Eu tentava mudar, mas não sabia como. Eu tinha criado meu filho do jeito que sabia, do jeito que minha mãe me criou. Será que estava tudo errado? As discussões foram aumentando. Às vezes eu ouvia Janaína no quarto, falando ao telefone com a mãe dela. "Eu não aguento mais, mãe. Ela tá sempre aqui. Sempre. A gente não tem privacidade. O Vitor não percebe, mas eu percebo. Ela é um peso." Eu ficava paralisada do outro lado da parede, o coração martelando, tentando convencer a mim mesma de que tinha ouvido errado. Foi em novembro de 2024 que as coisas pioraram de vez. Vitor levou uma bronca no trabalho. Perdeu uma conta grande e o chefe ameaçou demiti-lo. Ele chegou em casa tenso, fechado. Janaína estava irritada porque a loja onde trabalhava ia fechar para reformas e ela ficaria sem comissão por 2 meses. O clima dentro de casa ficou pesado, carregado, como véspera de tempestade. Eu tentava ajudar. Fazia as comidas que Vitor gostava. Frango com quiabo, tutu de feijão, angu com costelinha. Levava café para ele no quarto. Perguntava se estava tudo bem. Mas ele me olhava com uma impaciência que doía. "Tá tudo bem, mãe. Para de perguntar." Janaína nem olhava mais para mim. Passava direto, o celular na mão, a cara fechada. Os gêmeos sentiam. Arthur ficou mais quieto, mais grudado em mim. Alice começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que não fazia há anos. Eu abraçava os dois, contava histórias, cantava as músicas que cantava para o Vitor quando ele era pequeno. "Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar." Eles sorriam, mas era um sorriso triste. Criança sente quando a casa tá pesada.
Chegou dezembro. A cidade inteira se enfeitou. Luzes de Natal nos postes, árvores nas vitrines das lojas, música natalina no shopping. Eu comprei presentinhos para os gêmeos. Uns carrinhos de plástico para o Arthur, uma boneca de pano para a Alice. Comprei também uma camisa polo para o Vitor, azul marinho, do jeito que ele gostava. E um pijama de seda para a Janaína, porque vi ela olhando numa vitrine um dia. Guardei tudo embrulhado embaixo da minha cama, esperando o Natal chegar. Mas o Natal foi gelado. Na manhã do dia 25, todo mundo abriu os presentes em silêncio. Vitor nem experimentou a camisa. Janaína agradeceu pelo pijama, mas com aquele tom de voz que deixa claro que você não acertou. As crianças gostaram dos brinquedos, mas logo foram brincar no quarto. Eu fiquei na cozinha lavando louça, ouvindo o barulho da televisão na sala. Ninguém me chamou. Ninguém perguntou se eu estava bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti raiva. Uma raiva pequena, contida, mas que começou a crescer feito mato no quintal. Depois do Natal, a tensão só aumentou. Vitor passou a chegar tarde em casa, sempre com cara de cansado. Janaína vivia reclamando das contas, do aluguel, dos gastos com as crianças. E eu virei o bode expiatório. Tudo era culpa minha. A conta de luz subiu? Era porque eu deixava a televisão ligada. O apartamento estava bagunçado? Era porque eu não limpava direito. As crianças estavam mimadas? Era porque eu não tinha pulso. Eu engolia tudo, calada, porque era isso que eu sabia fazer. Até que chegou o dia 31 de dezembro de 2024. Véspera de Ano Novo. Acordei cedo como sempre e comecei a preparar a ceia. Fui ao Mercadão de Pinheiros. Comprei tudo com o dinheiro que tinha guardado das faxinas que ainda fazia aos sábados. Peru, uvas, lentilha, farofa, salpicão. Passei o dia inteiro na cozinha, temperando, assando, mexendo panela. A casa encheu daquele cheiro bom de comida de festa. Os gêmeos entravam e saíam, cheirando, pedindo para provar. Eu ria, dava um pedacinho de farofa, mandava eles lavarem a mão. Por algumas horas me senti feliz, útil, necessária. Quando deu umas 5 da tarde, Vitor chegou. Bateu a porta com força. O rosto dele estava vermelho, os olhos arregalados. Janaína veio logo atrás de cara fechada, segurando a bolsa com raiva. "Fala pra ela, Vitor", ela disse, jogando a bolsa no sofá. "Fala logo." Eu estava temperando a farofa, a colher de pau na mão. "Falar o quê?" Perguntei sem entender. Vitor passou a mão no cabelo, nervoso. "Mãe, a gente precisa conversar." Meu coração disparou. "Conversar sobre o quê, filho?" Janaína bufou. "Para de enrolar, Vitor. Fala logo que a gente não aguenta mais. Fala que ela tem que sair daqui." Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. A colher de pau escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho seco. "Sair?" Repeti. A voz saindo fina, quase sumindo. Vitor não olhou para mim. Olhou para o chão, para a parede, para qualquer lugar que não fosse meus olhos. "É que a gente tá precisando de espaço, mãe. De privacidade. A Janaína tá estressada com o trabalho. Eu tô estressado com o trabalho. E você tá sempre aqui. Sempre. A gente não aguenta mais." Janaína cruzou os braços. "Isso aqui é a nossa casa, Dona Clemência. Nossa, não da senhora." Eu tentei falar, mas a garganta trancou. Senti os olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. "Não ainda. Mas eu ajudo com as crianças. Eu faço tudo aqui. Eu cuido de vocês. Ninguém pediu para a senhora cuidar." Janaína soltou seca. "A gente não precisa mais disso." Vitor finalmente me olhou. E naquele olhar, vi cansaço, impaciência e algo pior, indiferença. "Mãe, a gente já conversou, já decidiu. A senhora precisa arrumar outro lugar. A gente pode ajudar com algum dinheiro no começo, mas não dá mais para ficar aqui." Algo dentro de mim rachou. Não quebrou de vez, mas rachou. "Vocês querem que eu saia?" Perguntei,
a voz tremendo. Hoje, na véspera do Ano Novo? A gente não queria fazer isso hoje, Vitor disse, a voz sem emoção. Mas a Janaína tá certa. Não dá mais. Senti as lágrimas escorrerem. Não consegui segurar. Eu dei minha vida por você, Vitor. Minha vida inteira. Trabalhei feito condenada para você estudar, para você ter futuro. E agora você quer me jogar fora? Ele desviou o olhar de novo. Não é jogar fora, mãe. É só. A senhora precisa viver a vida da senhora. A gente precisa viver a nossa. Janaína revirou os olhos. Ai, pelo amor de Deus! Vitor, para de enrolar. Fala logo. Vitor respirou fundo. E então, como se estivesse tirando um band-aid de uma vez, disse: Se a senhora não sair hoje, amanhã eu te levo para um asilo. Tem um lá na Zona Leste que aceita gente sem renda. Eu já liguei. Eles têm vaga. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Asilo. Ele tinha ligado para um asilo. Você ligou? Consegui sussurrar. Ele não respondeu. Janaína suspirou, impaciente. Vitor, faz logo. Pega as coisas dela e põe lá fora. Eu não aguento mais esse drama. E foi o que ele fez. Meu filho, o menino que eu embalei no colo, que eu vi dar os primeiros passos, que eu criei sozinha, pegou uma sacola de supermercado e começou a enfiar minhas roupas dentro. Pegou meus vestidos do guarda-roupa, minhas blusas, minhas calças, tudo amassado, tudo jogado dentro da sacola como se fosse lixo. Eu fiquei paralisada vendo aquilo, incapaz de reagir. Quando a sacola ficou cheia, ele abriu a porta do apartamento e jogou na calçada. A chuva fina de verão, típica de São Paulo no fim do ano, molhava o tecido. Saia agora, ele disse, a voz dura. Ou amanhã te enfio num asilo. Olhei para os gêmeos. Eles estavam no corredor, agarrados um no outro, os olhinhos arregalados de medo. Arthur chorava baixinho. Alice segurava o braço do irmão, tentando ser forte. Olhei para a mesa da cozinha, com a farofa pronta, o peru no forno, o salpicão na geladeira. Olhei para Vitor, para o homem que eu tinha criado, e não reconheci nada nele. Respirei fundo. Senti algo se romper dentro do peito. Não era raiva, não era desespero. Era uma clareza fria, cortante, que eu nunca tinha sentido antes. Peguei meu casaco de tricô azul marinho, o que minha mãe tinha me dado antes de eu vir para São Paulo, 45 anos atrás. Vesti devagar, abotoando cada botão com mãos que já não tremiam mais. Peguei minha bolsa velha de couro sintético. Guardei meus documentos, minha carteirinha do SUS, meu terço de Nossa Senhora Aparecida. E saí. Desci as escadas do prédio, ouvindo o barulho dos meus passos, ecoando no concreto frio. Peguei a sacola molhada na calçada. A chuva fina molhava meu rosto, misturando-se com as lágrimas que eu não conseguia mais segurar. Mas quando cheguei na esquina, parei, virei para trás e olhei para o prédio, para a janela do apartamento onde eu tinha morado por 4 anos e pensei, ele acha que eu não tenho para onde ir. Ele acha que eu vou implorar, que eu vou voltar rastejando. Mas ele estava errado, porque 10 anos atrás, quando eu ainda morava sozinha no Capão Redondo, eu tinha feito algo que nunca contei para ninguém. Algo que guardei como um segredo precioso, uma semente plantada no fundo do coração. Eu tinha comprado um terreno. E naquele momento, parada na chuva, com a sacola molhada na mão e o coração despedaçado, eu soube exatamente para onde ir. A rodoviária do Tietê às 11 da noite de véspera de Ano Novo é um lugar de solidão coletiva. Gente correndo com mala, famílias se despedindo, vendedores ambulantes gritando promoção de água e salgadinho. Eu estava ali, sentada num banco de plástico amarelo, a sacola molhada no colo, esperando o ônibus das 2 da manhã para São João del Rei. Tinha comprado a passagem com o dinheiro que guardava num envelope embaixo do colchão. R$340 que eu juntava aos pouquinhos das faxinas aos sábados. O bilhete estava na minha mão, amassado, mas real. Prova de que eu ainda existia. Prova de que eu tinha para onde ir.
Olhei ao redor e vi outras mulheres sozinhas. Uma senhora de cabelo branco dormindo encostada numa mochila surrada. Uma moça jovem, grávida, mexendo no celular com os olhos vermelhos de choro. Um homem de meia-idade, bêbado, falando sozinho perto da lanchonete. Cada um com sua dor. Cada um fugindo ou voltando de alguma coisa. Pensei, eu sou uma delas agora. Sou uma mulher sem lugar, sem família, sem casa. Mas não era bem assim, era? Eu tinha uma casa. Uma casa que ninguém sabia que existia. Uma casa que eu tinha construído tijolo por tijolo, em segredo, como quem constrói um refúgio para os dias de tempestade. E a tempestade tinha chegado. O ônibus chegou pontualmente às 2 da manhã. Era um desses de viagem longa, com poltronas reclináveis de tecido azul, desbotado, e cheiro de ar-condicionado misturado com perfume barato. Subi devagar, carregando minha sacola, e escolhi um lugar na janela, lá no fundo. Queria ficar longe de todo mundo. Queria ficar sozinha com meus pensamentos. Ou talvez quisesse fugir deles. Sentei, coloquei a sacola embaixo do banco e encostei a cabeça na janela fria. O ônibus começou a se mover, saindo da rodoviária, entrando na Marginal Tietê. As luzes da cidade passavam como borrões amarelos e vermelhos. São Paulo nunca dorme. Mesmo na madrugada de Ano Novo, a cidade pulsa, viva, indiferente à dor de quem está partindo. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. As cenas do dia passavam na minha cabeça como um filme em loop. A cara de nojo da Janaína, a frieza do Vitor, os olhos assustados dos gêmeos, a sacola jogada na calçada. Sai agora ou te enfio num asilo. As palavras martelavam no meu peito, cada uma delas uma pancada. Eu tinha dado minha vida por ele, minha vida inteira. Trabalhei até os ossos doerem para ele ter roupa limpa, comida na mesa, escola boa. Abri mão de tudo, de namorar de novo, de ter uma casa minha, de viver minha própria vida, para que ele tivesse futuro. E no fim, o que eu ganhei? Desprezo, indiferença, uma sacola molhada na calçada. A raiva voltou, uma raiva quente, que subia do estômago e apertava minha garganta. Eu queria gritar, queria voltar naquele apartamento e dizer tudo o que tinha ficado engasgado por anos. Mas junto com a raiva, vinha outra coisa, uma tristeza pesada, que doía no fundo do peito. Porque no fim, ele era meu filho, meu único filho, e eu ainda o amava. Apesar de tudo, abri os olhos e olhei pela janela. Estávamos na rodovia agora, cortando o interior. Tudo escuro, só a luz dos postes de vez em quando. Poucos carros na estrada. O mundo inteiro parecia estar dormindo, ou festejando, enquanto eu estava ali, fugindo da minha própria vida. Pensei no terreno, na casinha que eu tinha construído. Será que ainda estava de pé? Fazia quase 6 meses que eu não ia lá. Será que alguém tinha invadido? Será que os vizinhos se lembravam de mim? Seu Valdemar, o pedreiro que me ajudou, ainda morava na rua de trás? E Dona Marlene, a senhora que me deu mudas de alecrim e manjericão, ainda estava viva? A última vez que eu fui a Santa Cruz da Esperança foi em junho de 2024. Peguei um ônibus num sábado de manhã. Voltei no domingo à noite. Passei o dia inteiro limpando a casa, tirando o mato do quintal, consertando uma telha que tinha soltado. Dormi naquela noite no colchão de solteiro que tinha deixado lá, enrolada num cobertor fino, ouvindo o barulho dos grilos e dos cachorros latindo ao longe. E pela primeira vez em anos, dormi sem angústia, sem peso no peito. Porque ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, eu era dona de mim mesma. Mas voltei. Voltei para São Paulo. Voltei para o apartamento em Perdizes. Voltei para a vida de servir, de calar, de aceitar. Porque eu achava que era isso que mãe fazia. Era isso que eu tinha aprendido. O ônibus parou num posto de gasolina em Campinas, umas 4 da manhã. O motorista anunciou: 15 minutos de parada. Quem quiser usar o banheiro ou tomar um café, aproveita. A maioria das pessoas desceu. Eu fiquei sentada,
olhando pela janela. Não tinha fome. Não tinha vontade de nada. Uma mulher voltou com 2 copos de café e sentou ao meu lado. Era uma senhora magra, de uns 50 anos, com cabelo curto e olhos cansados. "A senhora não vai descer?" Ela perguntou, estendendo um dos copos para mim. "Trouxe um café para a senhora. Achei que podia precisar." Olhei para ela surpresa. "Eu? Obrigada." Peguei o copo. O café estava quente, forte, adoçado demais, mas desceu bem. "A senhora tá viajando sozinha?" Ela perguntou, soprando o próprio café. "Tô", respondi baixinho. Ela assentiu, como se entendesse. "Eu também. Tô indo para Juiz de Fora. Minha irmã tá internada. Câncer." Ela tomou de um gole. "Véspera de Ano Novo e eu aqui. Mas fazer o quê, né? Vida é assim. A gente vai onde precisa ir, não onde quer." Fiquei em silêncio, sentindo o calor do copo nas mãos. "A senhora também tá fugindo de alguma coisa?" Ela perguntou sem rodeios. Olhei para ela. "Por que a senhora acha isso?" Ela deu um sorrisinho triste. "Porque eu já tive essa cara. Cara de quem foi expulsa da própria vida." Senti os olhos arderem de novo. "Meu filho me pôs pra fora de casa hoje." Falei sem conseguir segurar. "Na véspera do Ano Novo. Jogou minhas coisas na rua e disse que se eu não saísse, me botava num asilo." A mulher suspirou fundo. "Filho é cruel quando quer, viu? Acha que, porque a gente gerou, a gente aguenta qualquer coisa." Ela tomou mais um gole. "Mas não aguenta. Ninguém aguenta desprezo de quem a gente ama. Eu dei minha vida por ele", sussurrei. "Minha vida inteira." "Eu sei", ela disse, olhando para frente. "Mas às vezes a gente dá tanto que esquece de guardar um pedaço pra gente mesma. E aí quando o filho vai embora, quando ele não precisa mais, a gente fica oca, vazia, sem saber quem é." Fiquei olhando para o café, sentindo a verdade daquelas palavras. "Mas pelo menos a senhora tem pra onde ir, né?" Ela continuou. "Tá nesse ônibus? Tá indo pra algum lugar?" "Tenho", falei, a voz mais firme. "Tenho uma casa que eu construí. Ninguém sabe, nem ele." Ela sorriu. "Então a senhora é mais esperta do que eu. Eu fiquei dependendo dos outros a vida inteira. E agora tô pagando o preço." O motorista buzinou. Tempo de voltar. A mulher se levantou, pegou sua mochila. Antes de ir embora, ela tocou meu ombro. "Boa sorte, viu? E não volta. Mesmo que ele peça, não volta." Ela foi embora. Eu fiquei ali, segurando o copo vazio, pensando nas palavras dela. Não volta. Mesmo que ele peça. Será que Vitor ia pedir? Será que daqui uns dias, quando ele percebesse que ninguém ia buscar os gêmeos na escola, que ninguém ia fazer comida, que ninguém ia arrumar a casa, ele ia se arrepender? Será que ele ia ligar, pedir desculpas, implorar para eu voltar? E se ele pedisse, o que eu faria? Não sabia. Não sabia nada. Só sabia que precisava seguir em frente. Pelo menos por enquanto. O ônibus voltou a andar. Umas 5:30 da manhã, o céu começou a clarear. Aquele azul acinzentado do amanhecer, com nuvens rosadas e alaranjadas no horizonte. Era bonito. Fachos de luz dourada cortavam os campos de capim, as fazendas, os eucaliptos na beira da estrada. Passamos por cidadezinhas pequenas. Mojimirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, com igrejas brancas e praças vazias. O interior tem um cheiro diferente. Cheiro de terra molhada, de mato, de paz. Fechei os olhos e pela primeira vez desde que saí do apartamento consegui dormir. Não foi um sono profundo. Foi um cochilo inquieto, cheio de sonhos confusos. Sonhei com minha mãe, Dona Geralda, sentada na cozinha da nossa casa em Três Corações, descascando batata. Ela me olhava com aquela cara séria e dizia: "Você sempre foi teimosa, Clemência. Sempre quis fazer tudo do seu jeito." Eu tentava responder, mas não conseguia. Acordei sobressaltada quando o ônibus freou de repente. Eram 8 da manhã. Estávamos parando em São João del Rei. A cidade estava acordando
Pessoas nas calçadas, padarias abertas, crianças correndo com pipa na mão. Era 1º de janeiro. Ano novo. Tudo parecia normal, festivo, como se o mundo não tivesse desabado para mim algumas horas atrás. Desci do ônibus com a sacola e fui até o ponto de mototáxi. Um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, estava encostado numa moto vermelha, mexendo no celular. "Quanto é até Santa Cruz da Esperança?" perguntei. Ele olhou para cima. "R$ 20, tia." "Pode ser." Subi na garupa, segurando a sacola contra o peito. Ele acelerou. O vento batia no meu rosto, bagunçando meu cabelo. Fechei os olhos e deixei o vento levar as lágrimas que eu ainda não tinha chorado. Chegamos em Santa Cruz da Esperança meia hora depois. Era uma cidade minúscula. 2.000 habitantes. Uma rua principal de paralelepípedo. Umas 10 ruas laterais de terra batida. Uma igreja matriz no centro. Um mercadinho. Uma padaria. Um posto de saúde. Todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Mas era calmo. Era pacífico. Era o tipo de lugar onde ninguém trancava a porta de casa. Pedi para o mototaxista me deixar na esquina da rua onde ficava minha casa. Paguei, agradeci e ele foi embora. Fiquei ali parada, olhando para a ruazinha de terra. Meu coração batia rápido. Será que a casa nossa ainda estava inteira? Será que alguém tinha roubado? Será que eu ia encontrar apenas destroços? Comecei a andar. Passava casas simples, de tijolo à vista, com varandas de cimento e quintais cheios de galinha, cachorro, pé de manga, pé de goiaba. Algumas pessoas estavam sentadas nas varandas tomando café, conversando. Me olharam com curiosidade. Uma senhora de avental florido acenou. Acenei de volta, tentando sorrir. Cheguei na minha casa. Estava de pé. O portãozinho de ferro enferrujado. A casa de 3 cômodos, rebocada, mas sem pintura. O telhado de telha vermelha, meio torto, mas firme. O quintalzinho na frente, tomado de mato. Era simples, era pobre, mas era minha. Empurrei o portão, rangeu alto. Entrei pisando na grama alta. Havia um ninho de passarinho no beiral. Um pé de maracujá tinha crescido na cerca, tomando conta de tudo. Flores amarelas e brancas, pequenas, brotavam no mato. O lugar estava vivo. Peguei a chave que guardava dentro da bolsa. Uma chave velha, de metal pesado, amarrada num barbante vermelho. Coloquei na fechadura da porta da frente. Girou. A porta se abriu com um gemido. Entrei. A sala era pequena, uns 10 metros quadrados, com um sofazinho de 2 lugares que eu tinha comprado de segunda mão, uma mesinha de centro e um ventilador de teto parado. Tinha poeira em tudo, teias de aranha nos cantos, mas estava tudo lá. Ninguém tinha invadido, ninguém tinha roubado. Fui até o quarto. Uma cama de solteiro encostada na parede, um colchão fino, coberto com um lençol velho, um criado mudo improvisado com caixotes de feira. Uma janela pequena, com vista para o quintal dos fundos. A cozinha era minúscula. Um fogãozinho de 2 bocas. Uma pia de cimento. Uma prateleira de madeira. Havia um copo de vidro esquecido na pia, com resto de água evaporada e uma formiguinha morta no fundo. Larguei a sacola no chão da sala e sentei no sofá. A poeira subiu. Fiquei ali, quieta, olhando para as paredes vazias, para o teto rachado, para a porta aberta de onde entrava um fio de luz do sol. E comecei a chorar. Chorei tudo o que tinha segurado, tudo o que tinha engolido, tudo o que tinha calado. Chorei pela menina de 18 anos que tinha vindo grávida para São Paulo, sozinha e assustada. Chorei pela mulher que tinha passado 40 anos servindo, limpando, se anulando. Chorei pela mãe que tinha sido expulsa pelo próprio filho. Chorei pela avó que não ia mais ver os netos crescerem. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando parei, já era tarde. O sol entrava pela janela da sala, formando um quadrado de luz no chão de cimento. Levantei, limpei o rosto com a manga do casaco e respirei fundo. Então,
uma coisa estranha aconteceu. Senti uma paz que eu não sentia há anos, como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros, como se eu tivesse finalmente permissão para existir. Fui até a cozinha, lavei o copo esquecido, enchi de água da torneira e bebi. A água estava fria, clara, com gosto de ferro, mas estava boa. Voltei para a sala e abri a porta da frente. O sol bateu no meu rosto. Senti o cheiro de capim, de terra, de paz. Uma voz veio da casa ao lado. Dona Clemência, é a senhora? Virei. Era a Dona Neuza, minha vizinha. Uma senhora baixinha, gordinha, de cabelo grisalho preso num coque, avental xadrez e chinelo de dedo. Ela estava na varanda segurando um paninho de prato, os olhos arregalados de surpresa. Sou eu, respondi tentando sorrir. Ela soltou o pano e desceu correndo da varanda. Atravessou o quintal dela e veio até minha porta. Meu Deus do céu! Eu pensei que a senhora tinha desistido da casa. Faz 6 meses que não vem. Eu estava em São Paulo, com meu filho. Ela olhou para mim, atenta. Percebeu minha cara inchada, meu casaco amassado, a sacola jogada no chão da sala. Aconteceu alguma coisa, né? Senti a garganta apertar de novo, mas não chorei. Aconteceu. Ela não perguntou mais nada. Só entrou, me pegou pela mão e disse: Vem, vou fazer um café pra gente. E depois a gente limpa essa casa. E foi o que fizemos. Dona Neuza chamou outras vizinhas. Dona Marlene, Dona Teresa, Dona Zilda. Em menos de 1 hora, minha casa estava cheia de mulheres varrendo, limpando, tirando poeira, lavando o chão. Alguém trouxe um bolo de fubá. Alguém trouxe pão de queijo. Alguém trouxe flores, margaridas do quintal colocadas num copo de vidro improvisado. Trabalhamos até o sol se pôr. Quando terminamos, a casa brilhava. Cheirava a sabão, a água sanitária, a vida nova. Sentamos todas na varanda, tomando café, comendo bolo. Conversamos sobre amenidades, sobre o tempo, sobre a igreja, sobre os filhos e netos das vizinhas. Ninguém me pressionou, ninguém me julgou. Quando elas foram embora, já era noite. Fiquei sozinha na casa limpa, iluminada apenas por uma lâmpada fraca na sala. Fui até o quarto, troquei de roupa e deitei na cama. E dormi. Pela primeira vez em anos, dormi sem angústia. Os primeiros dias foram de adaptação. Acordar com o barulho dos galos, não com o alarme do celular. Ver o sol nascer pela janela do quarto, não pelas grades da sacada do apartamento. Andar descalça no chão de cimento frio. Sentir a terra do quintal nos pés. Dona Neuza se tornou minha amiga mais próxima. Ela tinha 68 anos, era viúva, e vivia sozinha com 5 gatos e uma horta no quintal. Todo dia de manhã, ela batia na minha porta com alguma coisa. Um pedaço de broa, um cacho de jabuticaba, um ramo de hortelã. E ficava conversando. Contava da vida dela, do marido que tinha morrido de infarto 5 anos atrás, dos filhos que moravam longe e só ligavam no aniversário. A gente aprende que família não é quem tem o mesmo sangue. Ela me disse um dia, sentada na minha varanda. É quem tá perto quando a gente precisa. Fui arrumando a casa aos poucos. Comprei um colchão novo, mais firme, na loja de móveis da cidade. Comprei panelas, pratos, copos, talheres. Plantei alecrim, manjericão, hortelã no quintalzinho. Pintei a parede da sala de um amarelo clarinho, cor de esperança. No fim de janeiro, arrumei emprego na padaria da cidade, a padaria Santa Rita, de Dona Ivone. Ela precisava de alguém para ajudar a fazer pão de queijo e broa de fubá. Aceitei na hora. Não pagava muito, um salário mínimo, mas era suficiente para as contas. E eu gostava. Gostava de amassar a massa, de sentir o cheiro de pão assando, de conversar com os clientes que entravam de manhã cedo. Comecei a participar da missa aos domingos. Não porque eu fosse muito religiosa, mas porque era onde a cidade inteira se encontrava. A igrejinha de Santa Cruz era simples. Paredes brancas,
bancos de madeira, uma imagem de Nossa Senhora no altar. Mas tinha algo de reconfortante ali. O padre Antônio, era jovem, uns 30 e poucos anos, e falava de um jeito simples, direto, sem firulas. Falava sobre perdão, sobre recomeço, sobre não carregar peso que não era nosso. Um domingo depois da missa, ele veio falar comigo. "A senhora é nova aqui, né?" "Sou. Cheguei faz um mês." Ele sorriu. "Bem-vinda. Se precisar de alguma coisa, pode procurar." "Obrigada, padre." Ele ficou me olhando pensativo. "A senhora tá bem?" A pergunta me pegou de surpresa. "Tô. Tem certeza?" Ele não era invasivo. Só atento. Respirei fundo. "Tô me recuperando." Ele assentiu, compreensivo. Às vezes, recomeçar é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Fiquei pensando naquilo o dia inteiro. Fevereiro passou rápido. Fiz amizades. Conheci seu Valdemar de novo. O pedreiro que tinha me ajudado a construir a casa anos atrás. Ele tinha uns 70 anos agora. Andava meio curvado, mas ainda trabalhava. Consertou minha porta da cozinha que estava emperrando e não quis cobrar nada. "A senhora já me pagou, dona Clemência. E com juros." Conheci também Lúcia, a professora da escola municipal. Ela tinha uns 40 anos, era solteira e adorava ler. Emprestou-me livros, romances, biografias, poesia. Comecei a ler de novo, algo que não fazia há décadas. Lia à noite, antes de dormir, sentada na cama com a luzinha do criado mudo. Minha vida estava se reconstruindo. Devagar, mas estava. Mas havia uma ferida que não fechava. Vitor. Todas as noites, antes de apagar a luz, eu pegava o celular e olhava para a última conversa que tínhamos tido. A última mensagem era minha, de 30 de dezembro. "Vitor, chego mais tarde hoje. Vou na feira comprar as coisas pro ano novo. Beijos." Visualizada, sem resposta. Depois daquilo, nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Eu queria ligar, queria mandar mensagem, queria perguntar como estavam os gêmeos, se eles estavam bem, se eles sentiam minha falta. Mas não fazia, porque tinha medo. Medo de ouvir indiferença. Medo de ouvir que eles estavam melhor sem mim. E também porque, no fundo, eu queria que ele procurasse primeiro. Queria que ele sentisse minha falta. Queria que ele percebesse o que tinha feito. Mas o tempo ia passando e nada. Foi no início de março que finalmente decidi fazer alguma coisa. Não ia ligar, não ia implorar, mas ia mandar uma mensagem. Uma mensagem simples, apenas para ele saber que eu estava bem, que eu tinha sobrevivido, que ele não tinha me destruído. Numa manhã ensolarada de sábado, pedi para a dona Neuza tirar uma foto minha. Vesti meu vestido florido, um que tinha comprado na feira da cidade, amarelo com flores vermelhas. Penteei o cabelo, prendi num coque baixo. Coloquei um batom rosado que tinha ganhado de dona Marlene. Sentei na cadeira de balanço que tinha comprado na loja de usados, na varanda. Dona Neuza estava ao meu lado, sorrindo. Ao redor, os vasos de flores. Margaridas, petúnias, gerânios. Atrás, a casinha simples, mas arrumada. "Sorria, Clemência", Dona Neuza disse. "Sorri. Um sorriso verdadeiro." Ela tirou a foto. Olhei. Estava boa. Eu parecia feliz. Parecia viva. Peguei o celular, abri o WhatsApp e procurei o contato do Vitor. Meu coração disparou. Selecionei a foto e escrevi: "Feliz Ano Novo atrasado. Não precisa mais se preocupar comigo." Apertei enviar. A mensagem foi: 1 tique, 2 tiques, visualizado. Esperei. Meu coração martelava. Ele ia responder? Ia pedir desculpas? Ia perguntar onde eu estava? Os minutos passaram. 5 minutos. 10. 15. Nada. Olhei para a dela, para a foto, para a mensagem enviada. E então, algo dentro de mim se quebrou. Mas não da forma que eu esperava. Não foi tristeza, não foi desespero, foi libertação. Porque naquele momento,
Olhando para aquela mensagem visualizada e sem resposta, eu entendi que eu não precisava dele. Não precisava da aprovação dele. Não precisava do amor dele. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha recomeçado. Eu estava bem. E ele? Ele é que tinha perdido. Desliguei o celular. Coloquei no bolso. Olhei para Dona Neuza, que me observava com aquele jeito maternal que só mulher mais velha tem. Mandou? Ela perguntou. Mandei. E aí? Visualizou. Não respondeu. Ela suspirou. Homem é burro, minha filha. Até o dia que a mãe morre, eles não dão valor. Sorri. Um sorriso amargo, mas sorriso. Então ele vai ter que viver sem mim. Ela me abraçou. E eu chorei de novo. Mas dessa vez, não era choro de dor. Era choro de alívio. Porque pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo a mim mesma. E isso, descobri naquele dia, era a coisa mais libertadora do mundo. Março virou abril. Abril virou maio. Os dias em Santa Cruz da Esperança foram ganhando uma rotina que eu nunca imaginei que pudesse ter. Uma rotina minha, escolhida por mim, sem depender de ninguém. Acordava cedo quando o galo do seu Zé cantava lá na rua de cima. Fazia um café forte, do jeito mineiro, coado no pano. Sentava na varanda com a xícara fumegante, olhando o sol nascer atrás dos morros. Havia uma paz nisso. Uma paz que eu não sabia que existia. Na padaria, Dona Ivone foi se tornando mais do que patroa. Ela tinha 61 anos. Era viúva também. E tocava o negócio sozinha desde que o marido morreu. Uns 10 anos atrás. Tinha mãos fortes, calejadas, cheias de cicatrizes de queimadura de forno. Mas era generosa. Pagava certinho no dia combinado. E sempre mandava eu levar um saco de pão francês para casa no fim do expediente. "Para a senhora não gastar no mercado", dizia com aquele jeito bruto, mas carinhoso de gente do interior. Aprendi a fazer o pão de queijo dela, que levava um segredo. Um pouquinho de requeijão cremoso na massa. Ficava mais macio, mais saboroso. Os clientes voltavam toda semana só por causa daquilo. Eu sentia orgulho. Era um orgulho pequeno, humilde, mas era meu. Eu estava contribuindo. Eu importava. As tardes eram minhas. Quando saía da padaria, lá pelas 2, 3 horas, eu voltava para casa, tomava banho, almoçava alguma coisa simples. Arroz, feijão, um ovo frito, uma salada. Depois ia para o quintal. Comecei a plantar mais coisas. Tomate, couve, salsinha, cebolinha. Dona Neuza me ensinou. Ela tinha mão boa para a planta. Dizia que era só conversar com elas, regar com carinho, que elas cresciam sozinhas. E era verdade. Meu quintalzinho estava ficando verde, vivo, cheiroso. À noite, depois do jantar, eu sentava na cadeira de balanço com um livro. Lúcia, a professora, continuava me emprestando. Li A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Li Capitães da Areia, de Jorge Amado. Li até Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era difícil, mas eu insistia. Ler me fazia sentir inteira. Me fazia sentir que minha mente ainda funcionava, que eu ainda podia aprender, crescer, pensar. Mas havia dias ruins. Dias em que a saudade apertava. Saudade dos gêmeos, principalmente. Arthur e Alice. Eu me pegava pensando neles o tempo todo. Será que estavam bem? Será que alguém estava cuidando direitinho? Será que Janaína tinha paciência para ajudar com a lição de casa? Será que Vitor buscava eles na escola? Ou deixava na van? Peguei o celular várias vezes, quase ligando, mas sempre desistia no último segundo. Porque eu tinha medo. Medo de ouvir a voz do Vitor fria, distante. Medo dele desligar na minha cara. Medo de descobrir que eles estavam bem sem mim. Que eu era dispensável, substituível, esquecível. Então eu rezava. Não era muito religiosa. Nunca fui. Mas comecei a rezar. À noite, antes de dormir, ajoelhada na beirada da cama, eu fazia uma oração simples. Pedia para Deus proteger os meus netos. Pedia para eles crescerem saudáveis, felizes, cercados de amor.
e pedia também para eu ter forças para seguir em frente, para não voltar atrás, para não me perder de novo. Padre Antônio percebeu minha inquietação. Num domingo, após a missa, ele me chamou para conversar na sacristia. Era um cômodo pequeno, com cheiro de cera de vela e incenso, paredes descascadas e um crucifixo de madeira pendurado na parede. "A senhora anda carregando um peso grande, Dona Clemência", ele disse, sentado numa cadeira velha, as mãos cruzadas no colo. Eu tentei sorrir. "Peso todo mundo carrega, padre." "Verdade. Mas tem peso que não é nosso. Tem peso que a gente pega dos outros e esquece de largar." Fiquei em silêncio, sentindo as palavras entrarem fundo. "A senhora quer me contar?" ele perguntou sem pressionar. Respirei fundo e contei tudo sobre Vitor, sobre os anos de dedicação, sobre a expulsão na véspera do Ano Novo, sobre a mensagem enviada e a falta de resposta, sobre a culpa que eu sentia, culpa de ter falhado como mãe, de não ter sido suficiente, de ter sido um peso. Padre Antônio me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, pensativo. Depois disse: "A senhora sabe o que é perdão de verdade, Dona Clemência?" "Sei. É deixar passar, esquecer." Ele balançou a cabeça. "Não. Perdão não é esquecer. É lembrar e escolher não deixar aquilo te destruir. É soltar a raiva, mas sem fingir que a dor não existiu." "Mas eu não sei se consigo." Confessei, a voz tremendo. "Ele é meu filho. Eu ainda amo ele. E isso dói." "Eu sei. Mas amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Não significa se anular. A senhora deu a vida por ele. E isso é lindo. Mas agora a senhora precisa dar uma chance para si mesma. Precisa viver. Não sobreviver. Viver." As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Viver. Não sobreviver. Viver. Maio trouxe uma surpresa. Numa manhã de sábado, eu estava na padaria, ajudando Dona Ivone a encher os tabuleiros de pão de queijo, quando entrou uma mulher que eu não conhecia. Ela era jovem, uns 35, 40 anos. Magra, cabelo preso num rabo de cavalo, roupas simples, mas limpas. Tinha 2 meninos com ela, um de uns 6, outro de uns 8, ambos com cara de fome. "Bom dia", ela disse, a voz baixa, quase envergonhada. "A senhora tem algum pão velho? Ou alguma coisa que ia jogar fora? Eu posso pagar na semana que vem, quando meu marido receber." Dona Ivone olhou para ela atenta. "O que aconteceu, filha?" A mulher hesitou. "A gente tá passando uns apertos. Meu marido machucou a perna e tá sem trabalhar faz 1 mês. Eu faço faxina, mas não tá dando. As crianças tão com fome." Meu coração apertou. Olhei para os meninos. Eles estavam de cabeça baixa, envergonhados, segurando a mão da mãe com força. Dona Ivone não pensou 2 vezes. Pegou um saco grande, encheu de pão francês, pão de queijo, broa de fubá. Uns sonhos que tinham sobrado. "Leva, e não precisa pagar nada." A mulher arregalou os olhos. "Mas eu não posso aceitar de graça, Dona Ivone. Pode sim. E na semana que vem, se ainda tiver precisando, volta. A gente dá um jeito." A mulher começou a chorar ali mesmo, na frente do balcão. Agradeceu, pegou o saco e saiu com os filhos. Eu fiquei olhando pela vitrine, vendo ela sumir na rua de paralelepípedo. E, de repente, me vi nela. Me vi na mulher que eu tinha sido 40 anos atrás. Sozinha, com um filho pequeno, sem dinheiro, sem esperança, dependendo da bondade alheia para sobreviver. Virei para Dona Ivone. Ela estava limpando o balcão, como se nada tivesse acontecido. "A senhora é boa demais, Dona Ivone", falei, a voz embargada. Ela deu de ombros. "Não é bondade, Clemência. É obrigação. A gente que tem que ajudar quem não tem. Senão, para que serve?" Aquilo mexeu comigo, porque eu percebi que mesmo com tão pouco eu tinha. Tinha uma casa, tinha comida, tinha trabalho, tinha amigos, tinha dignidade. E havia gente com muito menos. Naquela noite, sentada na varanda,
olhando as estrelas. Pensei muito. Pensei na mulher da padaria. Pensei no Vitor. Pensei em mim mesma. E percebi algo importante. Eu não podia controlar o que o Vitor sentia. Não podia forçar ele a me amar, a me valorizar, a me respeitar. Mas eu podia controlar quem eu era. Podia escolher ser generosa, mesmo depois de ter sido machucada. Podia escolher seguir em frente, mesmo com o coração partido. Podia escolher viver, mesmo sem o amor do meu filho. Junho chegou com frio. O inverno no interior de Minas é seco, gelado de madrugada, mas ensolarado de dia. Comecei a usar o casaco de tricô azul marinho que minha mãe tinha me dado. O mesmo que eu vestia na noite em que saí do apartamento do Vitor. Toda vez que vestia, sentia um aperto no peito. Mas também sentia força. Porque aquele casaco tinha me protegido na pior noite da minha vida. E ainda me protegia. Foi numa tarde de terça-feira, dia 18 de junho, que tudo mudou. Eu estava em casa, preparando um angu para o jantar, quando ouvi um barulho de carro parando na frente da minha casa. Estranhei. Quase ninguém tinha carro naquela rua. Fui até a janela da sala e espiei pela cortina. Um carro cinza. Um Chevrolet Onix, meio velho, com a lataria amassada na frente. E dele desceu uma mulher. Janaína. Meu coração parou. Gelei. Não conseguia me mexer. Não conseguia pensar. Ela estava sozinha. Vestia uma calça jeans, uma blusa branca, tênis. O cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo baixo. Parecia cansada. Mais magra do que eu lembrava. Ela olhou para a casa, hesitante. Depois caminhou até o portão e bateu. Eu continuei paralisada. Ela bateu de novo. Dona Clemência! A senhora tá aí? Respirei fundo. Fechei os olhos. Pedi forças. E fui abrir. Quando abri o portão, ficamos cara a cara. Ela me olhou surpresa, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Eu a olhei de volta. Meu coração disparado. As mãos tremendo. Oi, ela disse baixinho. Oi, respondi. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Eu posso entrar? Ela perguntou. Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta na cara dela. Parte de mim queria gritar. Mas outra parte, uma parte cansada, esgotada de brigar, disse, pode. Ela entrou, olhou ao redor da casinha simples, do sofá velho, da mesinha de centro, das flores na prateleira, do ventilador de teto parado. Não fez nenhum comentário. Só ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos. Como a senhora me achou? Perguntei, ainda em pé na porta. Eu contratei um investigador particular. Ele rastreou as compras que a senhora fazia no cartão de débito. Viu que a senhora estava usando em Santa Cruz da Esperança. Aí ele veio aqui, perguntou e descobriu onde a senhora morava. Senti uma mistura de espanto e invasão. Por quê? Ela respirou fundo. Seus olhos estavam vermelhos. Tinha chorado. Porque eu preciso falar com a senhora. Falar o quê, Janaína? Ela baixou a cabeça. Pedir desculpas. Senti meu corpo inteiro tremer. Não esperava isso. Ela levantou o rosto e as lágrimas escorriam. Eu fui horrível com a senhora. Horrível. Eu sabia que o Vitor estava errado. Eu sabia que ele estava sendo injusto. Mas eu não fiz nada. Eu não te defendi. Eu deixei ele te expulsar. E eu sinto muito. Fiquei muda. Não sabia o que dizer. Depois que a senhora foi embora, ela continuou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Tudo desmoronou. As crianças choravam toda a noite. O Arthur perguntava onde a vovó estava. A Alice fazia xixi na cama de novo. Eu tentei dar conta, mas não consegui. Trabalho, casa, crianças, tudo sozinha. O Vitor não ajudava. Ele só reclamava. Dizia que estava cansado, que estava estressado. Mas eu também estava. E não tinha ninguém. Não tinha a senhora. Ela sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. A gente brigava todo dia. Eu gritava que ele tinha expulsado a mãe dele. Ele gritava que eu era histérica. Até que um dia, faz 2 semanas, eu falei, chega.
Peguei as crianças e fui embora. Voltei para casa da minha mãe. Sentei ao lado dela, ainda sem conseguir processar tudo. O Vitor ficou sozinho no apartamento. Ela continuou. E aí ele começou a perceber. Percebeu que ninguém buscava as crianças. Que ninguém fazia comida. Que ninguém limpava. Que a casa estava vazia, fria, morta. Ele tentou me ligar. Eu não atendi. Ele tentou falar com as crianças. Eu não deixei. Ela me olhou, os olhos inchados. Ele tá destruído, dona Clemência. Perdeu peso, não tá dormindo. Tá uma pilha de nervos. Mas eu não tô com pena. Ele mereceu. Fiquei olhando para as minhas mãos, tentando processar aquilo tudo. Eu vim aqui porque as crianças pedem por você todo dia, Janaína disse, a voz embargada. Eles sentem sua falta. Eles te amam. E eu? Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que a gente não merece seu perdão. Mas as crianças, elas merecem ter a avó de volta. Senti as lágrimas subirem, mas segurei. E o Vitor? Ele sabe que você veio aqui? Ela balançou a cabeça. Não, ele não sabe. E não sei se ele ia aprovar. Mas eu não me importo mais com o que ele acha. Eu tô aqui porque é o certo. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu não sei se consigo voltar, Janaína. Falei finalmente, a voz fraca. Não sei se consigo olhar para ele e fingir que nada aconteceu. Não sei se consigo confiar de novo. Eu entendo. E não tô pedindo para a senhora voltar. Tô só pedindo para a senhora não desistir das crianças. Eles precisam de você. E eu também preciso. Preciso de ajuda. Preciso de alguém que eu possa confiar. Olhei para ela e vi sinceridade. Vi arrependimento. Vi cansaço. Vi uma mulher que, assim como eu, tinha sido esmagada pela vida e estava tentando se levantar. Onde vocês estão morando? Perguntei. Na casa da minha mãe, em Osasco. A gente tá dividindo um quarto pequenininho. Não tem espaço, mas tem paz. Respirei fundo. E o que você quer de mim? Ela pegou minha mão. Quero que a senhora conheça onde a gente tá. Quero que a senhora veja as crianças. Não precisa decidir nada agora. Só visite a gente. Por favor. Olhei para aquela mão segurando a minha. A mão da mulher que tinha ficado calada quando eu fui expulsa. A mão da mulher que agora me implorava por ajuda. E eu poderia ter dito não. Poderia ter mandado ela embora. Poderia ter fechado a porta e continuado minha vida nova, livre, sem peso. Mas não fiz isso, porque no fundo, eu ainda era mãe. Ainda era avó. E essa parte de mim não morria. Não importava o quanto doesse. Tudo bem, falei, a voz trêmula. Eu vou. No sábado seguinte, peguei um ônibus de volta para São Paulo. Não contei para ninguém em Santa Cruz. Nem para Dona Neuza, nem para Dona Ivone. Só peguei minha bolsa, vesti meu casaco azul marinho e fui. A viagem foi longa. 8 horas de estrada. Os mesmos lugares que eu tinha visto na ida. Mas dessa vez, eu não estava fugindo. Estava voltando. Não para ficar, mas para enfrentar. Janaína me esperava na rodoviária de Osasco. Ela estava com os gêmeos. Quando me viram, eles correram. Correram feito loucos, gritando: "Vovó, vovó!" E se jogaram nos meus braços. Eu caí de joelhos ali mesmo, no meio da rodoviária, e abracei eles. Abracei com tanta força que pensei que ia sufocar. Arthur chorava no meu pescoço. Alice segurava meu rosto com as mãozinhas. "Vovó, pensei que nunca mais ia ver você. Pensei que você tinha morrido." "Não, meu amor", sussurrei, chorando também. "Vovó tá aqui. Tá viva. Tá bem." Ficamos ali, abraçados por um tempo que pareceu eterno. As pessoas passavam, olhavam, mas eu não me importava. Só importava aquele momento, aquele abraço, aquele amor. Fomos para a casa da mãe da Janaína, Dona Lourdes. Era uma casa pequena, de 2 quartos, num bairro humilde de Osasco. A sala era apertada, cheia de móveis velhos e fotos de família na parede. Cheirava a comida de panela. Feijão, arroz,
frango. Dona Lourdes me recebeu com educação, mas sem calor. Ela nunca tinha gostado muito de mim. Achava que eu era ignorante, caipira. Mas pelo menos não foi grosseira. Sentamos na sala. As crianças não largavam de mim. Ficaram grudadas, uma de cada lado, segurando minha mão, encostando a cabeça no meu ombro. Janaína fez café. Conversamos. Ela me contou como estava sendo. Trabalhava de manhã, deixava as crianças com a mãe, buscava à tarde. À noite, ajudava nos deveres, dava banho, colocava para dormir. Estava exausta. A mãe dela ajudava, mas reclamava. Dizia que não tinha obrigação de criar neto, que já tinha criado os filhos dela. "E o Vitor?" Perguntei finalmente. Janaína suspirou. "Ele ligou, pediu para ver as crianças. Eu deixei, fim de semana passado. Ele levou eles no parque, mas as crianças voltaram tristes. Disseram que o pai estava estranho, quieto, que não brincou, só ficou sentado olhando. Senti um aperto no peito. Mas não era pena. Era apenas tristeza. Tristeza por tudo o que tinha se perdido. Ele perguntou de mim? Não consegui evitar. Janaína hesitou. Perguntou. Arthur contou que a gente ia te ver. O Vitor ficou calado. Não disse nada. Assenti, engolindo o nó na garganta. Dona Clemência, Janaína disse me encarando. Eu sei que a senhora tem uma vida nova agora. Sei que a senhora tá bem lá. E eu não quero estragar isso. Mas será que a senhora conseguiria vir de vez em quando? Uma vez por mês, talvez? Só para ver as crianças? Eu posso pagar a passagem. Eu... Não precisa pagar nada. Interrompi. Eu venho. Claro que venho. Ela começou a chorar de novo. Obrigada. Obrigada mesmo. Passei o fim de semana lá. Dormi no sofá da sala, enrolada num cobertor fino. Não me importei. Brinquei com os gêmeos, fiz comida, contei histórias, dei banho, coloquei para dormir. E pela primeira vez em meses, me senti completa de novo. Mas quando chegou domingo à noite e eu estava me preparando para voltar para Santa Cruz, algo aconteceu. A campainha tocou. Janaína foi atender. Eu estava na sala ajudando Arthur a montar um quebra-cabeça. Ouvi vozes no portão. E então, Janaína voltou. Com o Vitor. Ele estava na porta. Magro, barbudo, com olheiras fundas, roupas amassadas. Parecia 10 anos mais velho. Nossos olhares se cruzaram. E eu vi. Vi arrependimento. Vi dor. Vi vergonha. Mas não vi desculpa. "Mãe", ele disse, a voz rouca. Não respondi. Só olhei. Eu não sabia que a senhora estava aqui. Continuei calada. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em vidro. Os gêmeos ficaram quietos, sentindo a tensão. "Eu preciso falar com a senhora", ele disse. "Então fala", respondi fria. Ele engoliu seco. Olhou para as crianças, para Janaína, para Dona Lourdes. "Será que a gente pode falar sozinhos?" Janaína pegou as crianças pela mão. "Vem, gente. Vamos ver TV no quarto." Ficamos sozinhos. Eu sentada no sofá. Ele de pé, no meio da sala, como um réu esperando sentença. "Eu errei", ele disse finalmente. Esperei. "Eu errei muito. Com a senhora, com a Janaína, com as crianças, com todo mundo. Eu tava tão estressado, tão perdido, que descontei em quem não merecia. E a pessoa que menos merecia era a senhora. Senti a raiva subir. "Você me expulsou, Vitor. Me jogou na rua, na véspera do Ano Novo. Falou que ia me botar num asilo." Ele baixou a cabeça. "Eu sei. Você sabe? Você sabe quanto isso doeu? Você tem ideia do que eu passei? Eu dei minha vida inteira por você. Inteira. E você me descartou como lixo." "Eu sei, mãe, eu..." "Não!" Gritei, me levantando. "Você não sabe. Você não faz ideia. Porque se soubesse, nunca teria feito aquilo." Senti as lágrimas caírem. "Eu te amei com tudo que eu tinha. Trabalhei até não aguentar mais. Abri mão de tudo. E você? Você me tratou como um peso, como um estorvo." Vitor começou a chorar. "Eu sinto muito, mãe.
Eu sinto tanto. Seu arrependimento não muda o que você fez, Vitor. Não muda a dor. Não muda nada. Eu sei. Mas eu tô tentando ser diferente. Tô tentando consertar. Olhei para ele. Para aquele homem que eu tinha criado. Para aquele homem que eu não reconhecia mais. Eu não sei se consigo perdoar você, Vitor. Falei, a voz trêmula. Não agora. Talvez nunca. Você quebrou algo dentro de mim. Ele soluçou. Eu entendo. Respirei fundo. Mas eu vou continuar sendo a avó dos seus filhos. Porque eles não têm culpa. E eu vou continuar ajudando a Janaína. Porque ela tá tentando. Ela tá lutando. Mas você... Olhei fundo nos olhos dele. Você vai ter que provar. Com ações, não com palavras. Ele acenou chorando. E não venha atrás de mim. Não vai na minha casa. Não me procura. Quando eu quiser falar com você, eu falo. Mas no meu tempo. Do meu jeito. Tudo bem, mãe. Tudo bem. Peguei minha bolsa. Vesti meu casaco. E saí. Voltei para Santa Cruz da Esperança no ônibus da noite. Cheguei de madrugada, cansada, arrasada emocionalmente. Mas quando entrei na minha casinha, quando deitei na minha cama, quando olhei para o teto rachado e para a janela que dava para o quintal, senti paz. Porque eu tinha feito o que era certo. Não tinha cedido. Não tinha voltado. Não tinha perdoado fácil. Mas também não tinha abandonado. Tinha encontrado um equilíbrio. Um meio termo entre amar e se preservar. Os meses seguintes foram assim. Uma vez por mês eu pegava o ônibus para Osasco. Passava o fim de semana com os gêmeos. Ajudava a Janaína. E voltava. Vitor aparecia de vez em quando, mas a gente mal conversava. Ele tentava se aproximar, mas eu mantinha distância. Não por raiva, mas por proteção. Setembro chegou. E com ele, uma surpresa. Dona Ivone me chamou na padaria. Clemência, eu tô pensando em aposentar. Tô cansada. E eu queria saber, será que você não quer comprar a padaria? Fiquei boquiaberta. Eu? Mas eu não tenho dinheiro, Dona Ivone. A gente dá um jeito. Parcela. Faz um contrato. Você é boa nisso. As pessoas gostam de você. Você consegue. Pensei muito. E decidi tentar. Pedi um empréstimo na cooperativa de crédito da cidade. Não foi muito, mas foi o suficiente. Em outubro, assinei o contrato. A padaria era minha. Renomeei para Padaria Recomeço. E aos 64 anos me tornei dona de um negócio. Foi difícil. Teve dias em que pensei em desistir. Dias em que as contas não fechavam. Em que o pão queimava. Em que os clientes reclamavam. Mas eu insistia. Porque agora, pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo meu. Não para ninguém. Para mim. Dezembro de 2025 chegou. Um ano desde aquela noite terrível. Um ano desde que tudo desmoronou. E eu estava bem. Não feliz todos os dias. Não sem dor. Mas bem. Com uma casa minha. Com um negócio meu. Com amigos. Com dignidade. Na véspera do Natal recebi uma mensagem no WhatsApp. Era do Vitor. Mãe, Feliz Natal. Eu e as crianças te amamos. Olhei para a mensagem. Senti o coração apertar. Mas não respondi na hora. Esperei até o dia seguinte. E então, escrevi. Feliz Natal para vocês também. Estarei aí no fim de semana. E foi só isso. Porque perdão não é esquecer. Perdão não é voltar a ser como era antes. Perdão é lembrar, aceitar que doeu, mas escolher seguir em frente sem deixar aquilo te destruir. E eu tinha escolhido seguir. Hoje, sentada na varanda da minha casa, com a xícara de café na mão e o sol nascendo atrás dos morros, olho para trás e vejo uma mulher diferente. Uma mulher que perdeu tudo, mas que, ao perder, se encontrou. Uma mulher que aprendeu que amar não é se anular, que servir não é se apagar, que ser mãe não é esquecer de ser mulher. Ainda visito meus netos, ainda ajudo Janaína, ainda vejo Vitor de vez em quando, mas agora volto para casa, para minha casa, onde ninguém pode me expulsar. Na véspera do ano novo, meu filho jogou as coisas na rua e disse: "Sai agora ou te enfio num asilo."
Peguei minhas coisas e sai. Mas o que ele nunca imaginava era que